Se alegre com a vitória do próximo. Você já passou por uma situação que alguém te disse algo que ela tá vivendo na vida, algo bom, e de repente você murchou porque você não viveu ainda isso e é a sua vontade? Devemos ter muito cuidado com isso, porque nós devemos celebrar com a vitória dos outros. Lá em Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que se choram. Porque às vezes é tão difícil se alegrar com a vitória do próximo. Temos um exemplo disso na Bíblia, Caim e Abel. Caim ficou ressentido porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não olhou para a dele. E ele ficou totalmente triste. Por quê? Ele não viu o lado do irmão, ele não viu o relacionamento que ele tinha com Deus, ou seja, isso causou uma inveja, e através da inveja, Caim matou Abel. E aí entrou o pecado dentro do mundo. Muitas coisas acontecem através de algo chamado inveja. Quando a inveja entra na vida de uma pessoa, é complicado, porque ela cega. E Deus, nós temos que entender que Deus tem um tempo para cada um. Às vezes a gente não tá vivendo algumas coisas na nossa vida porque não é o tempo ainda. Porque o tempo vai chegar. Porque Deus vai bater o martelo e você vai viver aquilo. Sabe? Cuidado com as pessoas que você compartilha as suas vitórias. Porque tem pessoas do seu lado que batem no seu ombro e te chamam de amigo, mas não quer ver você bem. As pessoas querem ver você bem, mas não melhor que elas. E isso é muito complicado. Porque através disso, através de uma inveja, através de uma inveja que o irmão teve do outro, acabou com toda a humanidade. O pecado simplesmente entrou de forma mais ainda no mundo, né? Porque o pecado já estava com Adão e Eva. E através da inveja, o pecado só piorou. Então a inveja é um sentimento muito ruim. Nós devemos alegrar com o outro. Alegre-se com o que se alegram, chorem com o que se choram também. Sabe? Às vezes nós precisamos do lado de pessoas assim, que nos apoiem, pessoas que ficam felizes, porque quando você fica feliz com o próximo, automaticamente você também vai ser abençoado, automaticamente você também vai viver coisas. Nós devemos ser gratos por aquilo que nós temos, sabe? Deus tem um tempo para cada um. José e seus irmãos é um outro exemplo bíblico de uma história de inveja. Os irmãos, eles tinham inveja de José, a forma que José era tratado pelo pai, os dons que José tinha. Isso causou uma total revolta nos irmãos, a ponto dos irmãos venderem ele, fingir que ele morreu, que o animal foi lá, matou ele, fingir de inventar toda uma mentira, uma história. Por quê? Por conta da inveja. Porque eles não se alegravam, porque José ele tinha sonhos, tinha uma intimidade maior com Deus. Ao invés de eles se alegrarem, eles preferiram invejar José, perseguir José. Quantas pessoas nos perseguem quando vê a gente recebendo a vitória? A gente percebe que as pessoas são nossos amigos ou não quando a gente recebe uma bênção e a pessoa murcha, a pessoa se afasta de você por conta daquilo que você recebeu. Sabe? Isso se chama inveja, pessoas mal resolvidas, pessoas que ainda não foram curadas. Eu já vivi momentos assim, em determinadas áreas, que eu não fui curada na época, né? De determinadas áreas, e eu falava, nossa, por que essa pessoa tá vivendo e eu também não tô? E aí chegou uma época da minha vida que eu falei, para tudo. Isso aqui tá errado. Por que eu não estou me alegrando com a vitória do próximo? Existe um tempo para tudo, meu tempo vai chegar. E eu pedi muito para Deus tirar esse sentimento de mim naquela época. E eu falo para você, talvez você não se alegra com a vitória do próximo, talvez você sente tristeza. Se você ainda não casou, às vezes você vê uma amiga casando e você murcha, um amigo, sei lá, casando, você murcha, né? Talvez recebeu uma vitória, um emprego, algo que você ainda não recebeu e você murcha. Isso se chama inveja, é um sentimento que destrói. E o inimigo, ele implanta muitas coisas na mente. Às vezes o inimigo fala, tá vendo? Todo mundo tá vivendo menos você. Todo mundo tá acontecendo isso e você nada. E às vezes isso afasta a pessoa da presença de Deus, afasta as pessoas de outras pessoas que podem trazer luz para a vida dela. Porque nós precisamos de amigos, de pessoas para andar conosco. Mas a inveja, ela atrapalha muito. Eu percebo a quantidade de pessoas que hoje o mundo tá muito corrompido, sabe? Às vezes a pessoa fala que é amigo, quando ela vê ela bem, ela murcha porque ela quer ver ela bem, mas não melhor que ela.
Então esse sentimento ele precisa ser tirado. Você precisa orar, nós precisamos orar, Senhor, não deixa eu ter inveja do próximo, não deixa que esse sentimento invada o meu coração, porque é um sentimento que faz mal. Sabe? Como é que nós podemos se alegrar com a vitória do outro? Entender que Deus é justo. Deus ele é justo, ele vai te honrar, mas no tempo certo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Deus abençoa a pessoa no tempo certo. Ter um coração grato pelo que temos, porque quando nós somos gratos pelo que temos, não vamos invejar nada do outro, a vida do outro, o casamento do outro, o filho do outro, a família do outro, o ministério do outro. Quando somos gratos, nós percebemos que temos muito, e tudo aquilo que Deus vai nos dar, não vai vir para, porque eu preciso disso, não, vai vir para transportar. Então precisamos ser gratos por aquilo que Deus nos deu. Sabe, devemos pedir perdão para Deus se a gente não celebra com a vitória do próximo. Pedir para Deus compaixão para que a gente venha chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Sabe, esse ano eu passei por algo assim na minha vida que eu falei, Senhor, eu tô descobrindo quem são os meus verdadeiros amigos. Né? Porque eu contei uma vitória para uma pessoa que nem tem muita intimidade comigo, mas o fato das outras pessoas ali ver, eu falei, vou contar por consideração, e a pessoa simplesmente afastou por algo que ela não está vivendo e também queria viver. E eu falei, Senhor, não podemos, temos que se alegrar, né? E eu sempre oro e falo, Senhor, coloque na minha vida, e é uma oração que você pode fazer também, somente aqueles que vão se alegrar com as minhas vitórias. E a mesma coisa, você se alegre com a vitória dos seus amigos, das pessoas que estão ao redor, porque quando a gente se alegra com as vitórias do próximo, a gente também é honrado. A nossa vida muda. Então se alegre com a vitória do outro. Peça para Deus te ajudar a amar as pessoas, se alegrar com a alegria delas. Porque isso vai trazer benefícios. Isso também é o evangelho. Isso também é amar o próximo, quando a gente se alegra. Quando a gente não inveja o outro, quando a gente não inveja o que o outro tem, o que o outro faz. Porque no reino de Deus seremos um só. Seremos irmãos em Cristo, não podemos invejar o que é do outro, o ministério do outro, porque se for assim, nem o reino de Deus vamos poder conquistar. Ora e peça, eu oro e peço todo dia, Senhor, dai-me um coração puro, um coração grato pelo que eu tenho, para que eu não possa invejar o que é do outro. Então que você fique com essa reflexão, sabe? Nós devemos se alegrar com a vitória do outro e não invejar o que Deus tem para o outro. O que Deus tem para o outro é para o outro. O que Deus tem para mim, para você, é para você. Então que possamos ser gratos pelo que temos e jamais invejar o que é do outro. E que possamos alegrar-nos com a vitória do próximo. Amém? Se esse vídeo edificou a sua vida, curte, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal. Mande para os seus amigos esse vídeo, deixe um comentário. Que Deus te abençoe e até mais.